Fala, gente! Estamos juntos para mais um Cura que se pode. Eu, Júnior Coelho e... Eu, Andréa. Vamos mais uma quarta-feira. Quarta-feira. E Esse hoje... aqui, meu produtor ali não mostrou. Hoje é o programa de... 54. 54. Gente, 54 episódios. Vocês sabem o que é isso? E quem será que vai ser o nosso entrevistado de hoje, hein? Olha... Eu já tava aqui bagunçando, eles vão brigar comigo. Se tu mexer no Eles até cenário, me avisaram ainda, o diretor vai ficar bravo. Tu não Acabei mexe, de mexer, porque olha, cada desculpa. brinquedo... Ah, falar nisso, o nosso cenário novo, né? Lindo, gente, maravilhoso, olha aí. Saímos da Casa Biel e agora estamos no estúdio. Da Stream Valley. É isso aí. Isso aí, já vamos mostrar já mais. Não entrou a câmera aberta ainda. Ô, diretor, eu quero já começar pedindo alguma coisa. E pronto. Sabe o que eu vou querer? Nem que eu tenha que ser o causador. Mas eu preciso de um retorno aqui, ó. Viu? Vou querer um retorno aqui pra ver qual é a imagem que tá. Eu acabei de falar isso. Vou querer um retorno. Nem que eu tenha que dar essa TV, eu vou ter que ter um retorno A aqui. gente dá um jeito. Pronto. Agora fez. E tá no ar, tá? Só pra te avisar. Bora, é. Eu sou assim, eu me entrego, cara. Quando eu prometo um negócio, daí no ar, Agora depois se eu sou vira. cobrado, é. Hoje com a gente, a presença do vereador Cristiano. Seja bem-vindo. Obrigado, fico muito feliz de estar por aqui. Eu acompanho vários do podcast de vocês, assim como eu acompanho várias das ações da Casa Biel. E a Casa Nova tá bonita, viu? Tá lindo, né? Tá bonita. Ficou Eu chique conheci demais. outro espaço, mas aqui tá, olha, tá bonito. Fico feliz de estar por aqui já. É, Que não, bom. estúdio lindo, cenário, ficou tudo com um jeitinho, a cara da Casa Biel, né? Estamos aqui também, a prateleira, a cortina, TV Zona, ficou show demais. E o Seja pessoal bem-vindo. da Stream Valley, olha, nota 10, né? É. Que faz esse A trabalho hora aqui. que precisar, já, Não, já vereador. peguei contato, É, isso. vereador, olha, você também se pronuncia bem, eu sei, pode criar um tema aqui também, hein? Já tava me vendendo aqui. Cristiano Klaus Fischer. Queria que você falasse um pouquinho de quem é o Cristiano, que idade que tem, como é a tua trajetória, a tua história. Conta pra nós. Eu começo enquanto esse movimento social dentro das entidades, né? E lá na Câmara, até mesmo dentro do Executivo, estando na base do governo, muitas vezes sendo chamado quando o tema é terceiro setor, as entidades. Porque minha trajetória, ela nasce lá dentro da ADIM, a Associação de Diabéticos. Então, mas antes de chegar nas entidades, o Cris tem 37 anos. Parecendo que tem 50 já, vice. Não. Porque eu tenho algumas formações que elas foram em conjunto uma com a outra. Antes de finalizar, eu já começava a outra. Então, antes de terminar o ensino médio, eu já estava terminando um primeiro técnico. Mas já antes de terminar, já emendei o segundo técnico. Técnico de quê? Técnico primeiro em terapias naturais corporais e técnico em massoterapia, Mas massagem. por que tu entrou nessa área? Então, inicialmente eu era marceneiro. Tá. Então fiquei ali em torno de 6, 7 anos. Profissão do vô, do pai. E aí eu entrei e fui nessa área. Natural aqui de Itajaí? Natural de Itajaí. E aí eu tive uma doença, que é epifisiólise, uma degeneração da cabeça do fêmur. E aí eu fiquei internado no Joana de Gusmões durante muito tempo para o tratamento. Desenvolvi trombose durante o processo de recuperação. E isso para mim naquela época eu tinha 13 anos. Mas eu já trabalhava como garçom ajudando a minha tia, né, que tinha uma lanchonete. Mas aquilo me tirou muito a liberdade, me privou muito de poder conviver. Ir e Vocês vir. lidam com isso, Sim, né? Vocês sim. sabem como que é. A criança tá cheia de Sim. sonhos, cheia de vontade. E ela tem que parar para fazer o seu tratamento. E eu uso meia de compressão até hoje, como sequela dessa trombose pós-cirúrgica. Todo dia. Todo dia. Não aguento ficar sem a meia. Eu não consigo andar sem a meia de compressão. que Porque ela eu tive faz? Ela faz a compressão para facilitar o retorno venoso. Da trombose, eu desenvolvi, que é uma das sequelas da trombose, é o refluxo venoso. O meu sangue ele desce, como de todo mundo, Sim. só que na hora de retornar, as válvulas que a gente tem para ter o retorno venoso, a minha é colabada. Então ela é um cano reto. Ela desce e não consegue retornar. E aí a perna Vai ficando incha. inchada. Então a meia de compressão dificulta o inchaço, melhora a tentativa de retorno com o movimento da perna durante o dia.
Então, sem isso, minha perna vai ficando inchada e depois de um tempo eu não consigo mais permanecer, ficar de pé. E aí eu sou obrigado a levantar a perna. Sim. Então, lá na infância, então, eu tive esse primeiro contato com a necessidade de conhecimento de saúde, porque tanto a epifisiólise, então, que é a degeneração, ela foi genética. Mas a gente queria entender, foi um acidente? Caiu? Foi da bicicleta? O que ocasionou isso, né? E aí a gente começou a ir atrás para identificar o porquê disso. Genética. Por coincidência, um vizinho próximo também cometeu isso. Por muito tempo eu tomei medicamento para relaxamento de dores, relaxamento muscular e anti-inflamatório, né? Para diminuir dores, mas não passava. E aí a gente identificou o problema através de um raio-x. E na época ainda passou na mão de 3 médicos ortopedistas o mesmo raio-x, porque é raro acontecer. Que é a epifisiólise, a degeneração da cabeça do fêmur, ela leva o deslocamento, tendo grau 1, 2 e 3. Quando vai no 3, muitas vezes, na verdade, hoje, 2025, eu não sei como é que tá, mas naquela época, vai para a cadeira de roda e não consegue reverter o quadro. Sério? E vai para a cadeira de roda. É como se ela saísse fora. E degenera tanto a parte do acetábulo, quanto que é a parte do fêmur, a parte do quadril, e tanto a parte do fêmur, que é a perna, né? Os dois deformam. Nisso, eu passei pela etapa cama, então eu fiquei acamado por em torno de 2 meses. E isso foi um trauma na minha vida, que até hoje ainda é difícil falar sobre. Sim. A parte da cadeira de rodas depois também, que foi outro trauma. E aí esse eu queria falar um pouquinho. E depois da muleta. Mas o da cadeira de roda, o da cama foi um trauma porque eu era muito ativo. E de repente você ficar acamado, tendo que dar banho. Banheiro, eu não podia mexer nada. Então dependia para virar. E depois, na etapa da cadeira de roda, que foi um trauma, mas eu gosto de falar sobre isso, porque é uma forma de a gente evitar de constranger uma criança, principalmente criança. Quando eu estive de cadeira de roda, meu pai tentou de todas as formas amenizar a minha dor. Estou emocionado aqui. E aí, nessa tentativa, ele fez várias coisas. Entre elas, marceneiro, fez uma maca móvel para me tirar, isso na época do acamado, para me tirar da cama, para me tirar da cama e para eu poder ver o céu. Então, marca a gente. Com certeza. Né? Porque ele pensou, como que eu vou tirar se não posso movimentá-lo? E depois... E você já era meio pesadinho naquela época? Também? Não tanto quanto hoje, mas era pesado. Né? Mas você não conseguia sair da cama? Não podia mexer. Não podia mexer. O quadril não podia mexer de jeito nenhum nessa época. E aquelas feridas e tudo não aconteceu de ter ferida? Não, a ferida não. Não mas deu a trombose. Escara, nada não, disso. Ótimo. Só trombose. A escara não chegou a ter. Sim. Mas nessa parte, então, a gente conseguiu amenizar essa situação. Eu lembro que para mim foi muito feliz, mas muito constrangedor tudo aquilo. Porque por mais que não tinha ninguém, mas tinha os funcionários do meu pai que ajudaram a movimentar. Então era um constrangimento. E quando eu fui para a etapa da cadeira de roda, que eu não podia botar ainda o pé no chão direito, mas já saía da cama então, facilitava bastante o meu dia a dia. Mas eles queriam mais, né? Como pais, vocês sabem como era a sensação de poder fazer. E hoje, sendo pais de tantas outras crianças através da Casa Biel. Então, eles queriam amenizar a minha dor. Então, o que eles fizeram? Eles queriam me levar, era final de ano, pegar com a cadeira de roda e me levar para dar uma voltinha na Hercílio Luz, para ver o Natal da cidade. Então, bota a cadeira de roda, bota no carro. Na verdade, o que eu gravo mesmo é quando eu chego na Hercílio Luz, meus pais empurrando a cadeira e as pessoas que conheciam meus pais, tadinho, ai. E aquele movimento de pena me começou a dar desespero e eu queria ir embora, porque cada um que via e fiz, coitadinho, não acredito que aconteceu isso com ele, e agora na cadeira de roda. E ninguém me estimulava que ia passar. Sim. Ninguém segurava a mão e dizia, não, isso aí é passageiro, daqui a pouco tá tudo bem. Era sempre aquela pena. E isso
é o que eu queria falar aqui e dizer: não façam isso. Não trate as pessoas com pena. Estimulem, porque tudo vai passar. É isso Como mesmo. diz o lema da Casa Bel, É. um dia de cada vez. É isso mesmo. Então é importante a gente lembrar disso, né? Não sentir pena. E aí depois eu tive uma outra etapa, que foi a que eu saí da cadeira de roda antes do tempo. Não era proibido, mas poderia sentir muita dor e sentir. Sim. Lá na prainha de São Miguel, em Penha, minha família me levou com a cadeira de roda, eles queriam que eu tomasse banho de mar. Sério? Eu sempre gostei. E aí eles foram, me levaram. E para voltar, lá dentro, com a prancha, consegui ficar por lá e eu fiquei muito tempo. Mas na hora de voltar, eles não queriam que eu saísse na cadeira de roda. Eles queriam que eu andasse. E eu falei, eu não quero. Adiantou? Não adiantou, né? Eles fizeram andar naquela areia. Hoje eu agradeço. Mas naquele dia eu fiquei muito bravo. Porque a praia inteira, porque é uma praia pequena, Sim. olhou para aquela cena. Sim. Porque a cadeira de roda estava logo ali e eu fui passo a passo. Sim. Então é constrangedor, tinha 13 anos, estava. E aí quando eu cheguei na casa de praia da minha tia lá, aí eu disse, eu não quero mais saber da cadeira de roda. Chega. Aí eu fui para a etapa da muleta, que eu fiquei mais aí 1 ano. Aí foi 1 ano de ensino fundamental ainda, com a perna na cadeira, chegando na escola de muleta, e aí a vida seguiu. E depois eu volto para questão de marcenaria. Ou seja, eu tive essa etapa que mexeu muito a área da saúde, Sim. a convivência em hospitais. Só que já passou por isso, está dentro de hospitais, isso mexe o que contigo. que é, Né? Ou tu começa a respeitar muito o ambiente de saúde, né, que trata de doença, mas Sim. as pessoas que lidam tentando resgatar a saúde das pessoas, ou tu acabas tentando estar vinculado, seja sendo profissional ou, como o caso de vocês, abraçando e dizendo vamos acolher essas pessoas que estão envolvidas com esse processo de saúde e doença. E aí isso me comoveu, essa parte da saúde. Então era marceneiro. Depois da marcenaria... Aí eu era marceneiro, até para ter meu ganho, né? Aham. E porque eu sempre queria já morar sozinho, aquela coisa, né? Sim. Eu queria ganhar o mundo já, né? Por isso que me afetou muito ficar acamado. Sim. Porque eu já tinha aquele desejo desde 6 anos de idade. Vontade de morar sozinho e que eu vou embora. Aquela criança meio rebelde, CDFzinho, mas aquele rebelde no Querer sentido ganhar o que mundo. não quero ficar morando com meus pais. Queria viajar, queria ganhar o mundo, né? E aí eu fui nessa trajetória de que me despertava o interesse, era a área da saúde, mas eu não tinha condição, e nem meus pais, de pagar uma graduação. Sim. E agora, o que eu faço? Aí eu fui para o curso técnico. Sim. Hoje, inclusive, encontrei a Idalena, que era proprietária do Instituto Fisiomar, e que fundou uma outra associação também, que a gente estava no aniversário, e da outra entidade. E lá a gente lembrou de algumas etapas, né? E nesse conhecimento que eu fui adquirindo através do técnico de massoterapia, de terapias integrativas, eu, né, senti, meus pais estimularam também, para que eu seguisse atendendo com a massoterapia associado com a marcenaria, que era o que me dava dinheiro. Na verdade, de qualquer área que você inicia, no começo você não vai ganhar dinheiro. Sim. Você vai criar o seu nome. E assim eu fui indo. Isso a gente está falando aí de 20 e poucos anos atrás, né? E eu me formei antes da iridologia, antes da dos técnicos, em iridólogo. Avaliação através da íris dos olhos. Sim, Foi minha estudei. primeira formação. Foi quase 1 ano indo para Floripa. E aí acabou, né, finalizando o curso antes do técnico. Então, ali eu comecei a atender como iridólogo. Tinha lá a máquina que hoje em dia se faz com o celular, né? Mas tinha todo um aparelho na câmera digital. E depois técnico de massoterapia e técnico de terapias naturais. Foi os dois ali meio que em conjunto. E depois em terceiro, então, de maior certificação, a nutrição. Aí veio depois. E depois as pós-graduação também. Então essa parte da área da saúde, ela iniciou devagar, realmente pela questão de não ter dinheiro e conseguir pagar as graduações, né? A graduação em si. Senão, talvez, eu já teria ido para uma graduação. Só que eu teria feito fisioterapia. Na vivência de técnico, as coisas têm que... É assim, né? É assim. Cada um com a sua história, né? Entrando, né? Tem que- E aí eu senti que eu precisava de mais informação na área de bioquímica.
E aí a graduação que mais me faltava era nutrição. Tanto é que beijo minhas professoras, mas tem algumas disciplinas que para mim eu não queria ter passado. Eu entendo que é necessário para aquelas pessoas que vão novas para o mercado de trabalho, que não sabem ainda para onde vão, né? Então, geralmente a área de cozinha, que não é muito, né, essa parte de restaurante, não é muito meu perfil, mas eu gosto da parte mais bioquímica mesmo. Tanto é que uma das duas pós, né, mas uma delas foi nutrição funcional, que é bem a parte bioquímica, e também a nutrição e fitoterapia, que é a parte de plantas medicinais, que também é cascata metabólica, enzimas, aquilo que estimula. Eu gosto muito dessa parte de plantas medicinais, que aí se comunica muito bem com a minha base, que é as práticas integrativas. Sim. Show. Quando que o Cristiano começa com as terapias ali, que foi onde eu acabei te conhecendo, com os idosos ali? Ali. Quando eu tô no curso de massoterapia ainda, Tá. eu fiz meu TCC do técnico com pé diabético. Tá. Então era reflexologia, massagem nos pés, em pés diabéticos, na tentativa de recuperar o pé para não amputar. Porque é uma das sequelas da diabetes, Com a certeza, amputação. com Então a gente certeza. queria evitar essa amputação. Então a gente começou fazendo a massagem para evitar o pé diabético, ou aquele que já tinha alguma sequela junto, associado com a médica e com a podóloga, ver formas de melhorar a circulação sanguínea e estimular os pontos emocionais daquela pessoa, daquele diabético em si. Então a gente fez lá um estudo e depois eu fui contratado pela ADIM. Mas antes de ser contratado, entre o estágio, eu tive um voluntariado de quase 3 anos. E depois eu fui contratado. Aham. Durante a trajetória, agora vai entrar a tua pergunta. Durante a trajetória, lá também tinha o Mário Von, que ele é educador físico e ele dava aula da Nadim também, contratado. E o Marivon tinha um grupo de exercício físico, que eu sou graduando hoje, né? Estou fazendo outra faculdade. Mas naquela época, então, o Marivon, ele tinha esse grupo de atividade física 2 vezes na semana. Mas o Marivon não ia mais poder ficar. E aí eu tive o convite da diretoria para continuar dando aula de educação física para eles. Aí eu vim, não sou educador físico, aquela coisa, Sim. cada um na sua área. E aí eu conversando com eles, veio a ideia, por que não montamos um grupo de terapias? Eu sou terapeuta, a gente pode fazer. Essa semana trabalha com aromaterapia, na outra semana com plantas, e assim a gente vai seguindo. Nisso eu já estava iniciando também o curso de nutrição. E aí comecei a vincular tudo. Então, os encontros eram chamados de grupo de terapias, e não mais de atividade física. Logo, eu saio da DIM. E esse grupo, não contente com a minha saída, disse, não, Cris, a gente não pode parar o grupo porque a gente está muito feliz, tal. E aí veio a ideia de a gente sair dali e, pelo menos uma vez na semana, ali perto ainda, na Vila Operária, na garagem de uma das alunas, a gente continuar. Então, na época, saiu 50 alunas. Dessas, 20 ficaram com um grupo de terapias naturais. Para mudar o nome, eu vou ter mais uma palavra. Grupo de terapias naturais. E aí a gente ficou ali na garagem. Até que veio a proposta, a ideia de algumas alunas falar, tá para inaugurar um supermercado ali no São João, que é o Bistec. Que tal a gente conversar com eles e ali no estacionamento, Cris, a gente botar as aulas a iniciarem ali? Olha, dá para conversar. E aí a gente foi, conversou e a gente iniciou junto com o Bistec o grupo de terapias naturais corporais. Acrescentei mais o nome. Só faltou do bistec. E aí a gente começou ali, então. E agora o Bistec vai fazer 10 anos, né, esse ano. Então, assim, dentro desses 10 anos de Bistec, a gente está ali 10 anos. Então, é um grande parceiro Hoje- que cede o espaço pra gente. É muito legal, porque tem dia que a gente entra ali no Bistec, quando você tá entrando com o carro, você tá vendo todos eles ali, é muito Quantos legal. alunos hoje ali no bistec? No Bistec a gente deve estar com 110. Elas migram bastante, né? Porque a gente tem... Elas migram como? Elas migram que está chovendo, tá friozinho, Entendi. o neto... Porque geralmente é de que idade que elas A maioria que participam? participa... Assim, tem um grupo que é à noite, segunda-feira à noite. Esse grupo é um pouquinho mais jovem, 40 mais.
É a minha Uf. fase já. É o começo. Tu viu, né? Nossa. Ele já 40 a mais. pensou, entendeu? Como que ele ia falar? Se ele chama de velho 40 a mais, ele apanhava. Já na A parte gente da tem manhã, que ser realista também, né? A gente tem que ser realista. eu tenho 50 a mais. Assim, sendo Tá em- distante ainda, graças a Deus. dependendo do bairro, o da Fazenda, que hoje já temos em outros bairros, né? Da Fazenda é 70 a mais. Lá é onde eu tenho maior parte de 80, inclusive, né? Mas aí fica no bistec da fazenda? Não, Não. é na Igreja da Fazenda. Ah, Ele tem tá. pontos. Segunda-feira à da cidade. noite, É porque eu no nunca vi. Bistec. Tá. Terça-feira pela manhã, no Bistec também, São Tá. João. Quarta-feira, supermercado Ronk, lá em Cordeiros, Sei. do lado da Igreja de São Cristóvão. Aham. Quinta-feira, parte da Igreja da Fazenda, Nossa Senhora de Lourdes ali. Sexta-feira, Stefano Stefanoli, no pátio da Igreja do São Vicente. Ah. Então a gente hoje tem esses 5 grupos. Eu continuo eles, não parei, nem no processo eleitoral, nem agora eu. Até porque o vereador ele precisa estar em contato com a população, né? Sim. Então ali eu recebo muita demanda. Então elas trazem demanda das vizinhas, um papelzinho escrito, ó, minha vizinha pediu esse buraco, né? E é uma forma de estar em contato com a população. E me faz. Pra que melhor do que vocês, né? Aham. Faz bem. muito bem pra gente estar envolvido Faz. com as pessoas, né? E ajudando. Então esse é o caminho. Nesse total, Cris, de todas, estamos falando em quantos alunos? 300. 300 alunos. E aí esse número por semana ele fica na faixa de 150 a 200. Tem semana que chega quase 300. Teve uma aula lá em Cordeiros. Cordeiros é o meu maior grupo. Em uma aula, sem evento, sem ação normal, uma quarta-feira comum, 99 alunos numa aula. Uau. Para ver como varia. Hoje, claro, chovendo e muito frio lá, porque é aberto. Hoje é o quê? 18. Então varia bastante. Semana passada tinha 45. Então varia Sim. muito, muito mesmo. Mas a gente teve uma aula que chegou nesse número. Loucura, E né? a gente fez um café agora no supermercado do Coque. E aí eu gosto de fazer umas atividades diferentes para quebrar o gelo. Como a gente foi no cinema, foi muito legal. No cinema. Sério? Fica ideia para vocês também. Olha Vocês já só. fizeram não? Não, pro cinema não. A gente Olha, tá, muito agora pensando no Dia das Crianças, Dia das que nós Crianças tem vamos algumas levar. demandas aí já Vamos no levá-los radar, para um lugar diferente. Vamos ver. Surpresa, não Não fala. vou poder contar, porque senão todos eles vão saber. Ainda Me não. fizeram uma pergunta aqui no ponto. Homem e mulher? A maioria é mulheres, né? Porque as mulheres se cuidam muito mais que os homens. Sim, mas E- se algum homem quiser, pode. Eu tenho alguns homens que participam do grupo. Alguns. Mas E como faz para participar? é uma minoria, não chega a 10% Tem do que total. ser acima de 40. Não. É aberto para todos. Eu tenho criança que vai com a avó e participa. Sério? No São Vicente eu tenho uma criança, eu tenho uma cadeirante na fazenda, eu tenho um Down, eu tenho autista, eu tenho um pouco de... Não tem... O grupo é aberto para todos. Eu vou adaptar para todo mundo poder se sentir bem. Então tem gente que vai só para ficar E o sentado. que você faz ali? Terapias naturais. Quem olha de longe parece tudo exercício físico. Que eu olho, parece... Parece só exercício dança físico. e Um tal. alongamento e uma brincadeira, que eu vi assim, tipo, uma Isso. interação. Mas né? Não é o uma meu brincadeira, foco... uma interação, né? Sim, mas assim, através da brincadeira, do lúdico, a gente consegue muita coisa. Então é uma ferramenta, né? Então as terapias naturais corporais, elas... Que aí a gente conhece muito a acupuntura, a massagem... Mas qual? O próprio chá, né? Ele tem que ser trabalhado em grupo de forma diferente. Então, através da saúde mental, a gente consegue impactar bastante. E dentro disso, muitas vezes, eu dou informações. Não esqueça de tomar chá de cavalinha, que é bom para pressão alta. Se toma... A bola tá passando, eu tô dando Sim. informação. Então, o importante é que mude o direcionamento do processo saúde e doença. Esse é o foco. É para ali que eu estou. Para poder dizer, aquela doença que talvez você teria, eu estou ali para evitar que ela piore o quadro caso já exista, ou para que ela não aconteça em você. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que querem um desses pontos que tu falou ali, é só ir diretamente no local. É só ir no local. Depois me lembra, produtora, pra gente falar novamente os horários e os pontos. Me simula mais ou menos como que é uma aula. Rápido, assim. Uma aula eu inicio... Eu tenho alguns voluntários, né? Então a gente tem educador físico, senão eu faço um alongamento leve. Tá. Com uma música, dependendo de cada grupo, É aí muda. que eu já vi as músicas. A música, eu tenho o objetivo naquela aula, né?
Eu tenho, às vezes, o objetivo de fazer todo mundo chorar. Chorar? Chorar. Porque desperta, né? O choro trancado. E às vezes eu preciso tirar aquilo dentro Sério? da pessoa. E aí é um choro que no final é um choro que relaxa o corpo inteiro. Mas chega a chorar mesmo? Choro. E eu tenho que me aguentar junto ali. Sério? Como eu já sei o objetivo, eu já tô, Sim, já tô bem preparado sim. porque eu sei o que vai acontecer. Mas Pena que a é gente para não trouxe mexer. foto e vídeo, né? Deve ter bastante, né? Tem. E aí a questão do toque também, que pessoas hoje, até a faixa de 40 anos, já fizeram alguma massagem alguma vez na vida. Mas acima disso, a maioria não. Assim, a Mas cada... tu não faz uma massagem hoje, né? Não. Não, Gostava tempo. muito. Tem que ter. Se eu tivesse tempo, eu gostaria. Acho de que eu fazer. gostava mesmo? Nossa, demais. Porque eu conseguia ver o resultado imediato. Aham. Então, assim, eu peguei muito homens, né? Porque geralmente o massoterapeuta homem atende bastante homem. Sim. E o homem, quando chega para ir na massagem, nossa, Tá ele quebrado. tá na A gente- cadeira a de gente- roda, a alguém gente- levou ele arrastado. Sim. E aí eu sou, né? Mas eu não estou atuando. Quiroprata. Então eu Nossa. colocava no lugar, clec, clec, clec. E aquele de colocar no lugar que a pessoa muitas vezes já sai voltando ao normal. Então. Por isso que você via toda a diferença. Nossa, E eu aí adoro. isso eu gostava de sentir. É uma massagem bem pesada, né? Sim. É o pescoço, é a parte de ombro. E como eu sempre fui grande, eu tenho, né? Muita Jesus força amado. de manobra. Sim. Então eu não passo trabalho. Você já tá pensando nas tuas Imagina- costas todo Já quebrado. fica imaginando eu subindo nas ele tuas é costas estralando. e andando. Meu Deus, andando. Com esse tamanho Jesus todo, tá amado. lascado comigo. Nós temos uma amiga, até um beijo pra Val. Val, lá de São Paulo, é uma japonesa. Inclusive é de família, assim, aprendeu no Japão e tal. Meu, Ela faz A aquela mina massagem é- miofascial. Sim. top demais. E é aquilo ali, cara, quando tu faz aquilo ali, Tati, a gente tá tentando trazer ela pra cá. Que olha. Pelo menos visitar a preciso, gente. tá? Tô precisando, tô toda quebrada. Ai, cara, a gente vai pra São Paulo, ela é obrigada a fazer. Nossa, é. Nossa, é bom demais. Eu dei aula por quase 10 anos na Fisiomar. E formei muito massoterapeuta, muito esteticista também e muito podóloga. Eu tinha 2 disciplinas na podologia, que era reflexologia e aromaterapia. Para podólogas, né? E depois eu dava aula para pós-graduação de terapias naturais corporais, que era esse nome da pós da Fisiomar. Hoje não tem mais, né? Eles estão com cursos livres. E porque alguém pode perguntar onde é que tem, Sim. então já estou adiantando. Nessa questão, eu sempre gostei de dar mais informações do que a própria aula. Então, muitas dessas alunas que eu formei que acabaram atuando, porque assim, né, curso técnico, muitas vezes a pessoa faz e não atua, né? Muitas vezes. Sim. Segurança do trabalho. Muita gente é formada e tu vai conversando assim, me formei em técnico de segurança do trabalho. Acabou não executando, né? Então, nessa área também. Mas os que atuam, assim, eu tenho grandes massoterapeutas, esteticistas na cidade, que hoje eu faço total indicação, assim. Porque eu já sentia, porque ali é o começo, né? Um curso técnico, graduação, é só o estímulo. Depois a pessoa se especializa em alguma área. Isso que é muito legal. Então a gente vai por esse caminho, né? Então o conhecimento é isso, é a gente poder ir atrás para poder levar para os outros. Esse é o importante, esse é o gostoso, né? Sim. Da questão de você estar na área da saúde. Porque se você não se atualiza, então você tem que Sim. gostar disso. Você fica para trás. Quando que o Cris aí vai para o CEPIX? Vamos agora para o CEPIX. CEPIX. Primeiro vem a parte política, né? Que me oportuniza ter uma possibilidade de contato. Mas já era vereador, não, né? Não. Não, né? Eu fui primeiro, porque assim, todo mundo fala, porque é o técnico que foi chamado e tudo mais. Mas a questão técnica, ela também tem o vínculo político. Porque sem o vínculo político, tu não é chamado. Tu pode ser o melhor do mundo, mas só por isso não é chamado. Então a política também te oportuniza. Porque eu confio em ti, eu te chamo para Sim. estar junto na minha equipe. Porque, não, aquela é muito boa, mas eu não confio para estar no meu time. Ou Exato. seja, não vai ser chamada. Sim. Então a parte política também. Então, candidato 2016, candidato 2020. 16 me ofereceram algumas situações, inclusive o próprio CEPIX. Não tinha interesse, porque eu não entrei na política para cargo comissionado. 2020,
Então, aí, para entrar em 2021, né? Campanha 2020, para entrar em 2021, Aham. pós-pandemia, agora a história tá diferente, né? Então, eu preciso também de uma oportunidade, mas só vou aceitar um carro comissionado, porque a gente sabe os perrengues que é, Sim. Sim. se for para onde eu gostaria de desenvolver um trabalho. Aham. E aí eu pensei, vamos para o CEPIX. Tava já com indicações. Aí eu falei, me coloca meu nome lá. Porque o meu currículo, Aham. com certeza, Sim. vai ser bom para concorrer para aquela vaga. E, de fato, fui aceito e eu fui para o CEPIX, então. E eu, com a vontade de transformá-lo, somado ao servidor, a gente continuou dando voz e vez para as ações que já existiam. Só que aí eu quis dar o quê? Visibilidade para aquilo que acontecia e dar vez e voz para os servidores. Porque a gente culpa o servidor público como se fosse culpado por tudo, né? E a gente não avalia a condição de trabalho para ele que é dada. Isso aí ele não consegue desenvolver um bom trabalho. Entendi. Então a gente tem que analisar. Ah, é ruim, mas é ruim quanto? Quanto é dado para ele poder desenvolver E o é trabalho? bom? Quanto? Tudo a gente tem que mostrar os dois lados, né? Então a gente começou a avaliar e oportunizar que aquele servidor pudesse ter condição de trabalho. É igual ao hospital, né? Sim. Tu tá lá assim, não sou bem atendido. O Aí hospital tu é vê, ruim. O hospital é ruim. Às vezes naquela noite tu tem uma enfermeira para uma ala inteira. E a culpa é da enfermeira que tá tentando dar o melhor dela. E aí eu vou fazer o quê enquanto eu tô lá usando aquele serviço? Tá sozinha. Vou brigar com a enfermeira? Tem um emocional. Ou vou brigar depois com a ouvidoria, com o hospital? Durante a execução do Tenta trabalho... entender, né, todo o contexto, né? Sim, é claro que quando a gente está ali naquela condição, a gente não Sim. consegue pensar, né? Mas se a gente puder refletir por 10 segundos, não briga com a enfermeira naquele horário do perrengue, porque às vezes realmente ela não tem culpa de nada. As colegas pegaram atestado por N motivos, mas ela ficou ali. E aí ela está comentando o ponto. Nessa circunstância do CEPIX, a gente tem vários profissionais bons ali, né? E quando eu peguei o CEPIX, ele tinha 13 anos de existência já. 13? 13 anos. Ele era onde antes? Crescem, atrás da Igreja Matriz. Era ali perto do Pequeno Anjo, né? Isso. Eu lembro que eu te conheci até ali, que foi onde eu conheci aquela parte das hortas que tinham ali atrás, Sim. com as plantas que eu fiquei. Eu falei, gente, nunca imaginei que era daquele 13 jeito. anos? 13 anos, já existiu o CEPIX. Ele foi fundado em 2008. Foi pelo Vonei. Pelo Vonei. Vonei, ele é um grande defensor das práticas integrativas. A gente tem importantes leis no Estado que foi de autoria dele e a criação do CEPIX é do Vonei. É dele. Ele é um grande defensor das práticas, né? É esse tipo de política que eu gosto, né? De construção. Ele construiu as práticas integrativas no município, defendeu num momento que era dito como não funciona. Sim. E ele defendeu e peitou aquilo. Hoje já é um pouquinho mais tranquilo esse ambiente. Quais- Porque muitos, assim como ele, plantaram lá atrás. Quais são as práticas hoje que é feita no CEPIX e quantos funcionários hoje tem lá no CEPIX? Pode ser que o número exato possa ter mudado, Próximo. porque eu já saí faz Sim. algum tempo. Mas como vereador, a gente acaba indagando para saber. Mas hoje tem acupuntura, auriculoterapia ventosa, homeopatia e ozônio, Pilates Rex, sistema de regulação, onde é vinculado pelo posto de saúde. Sim. Depois tem grupos de fitoterapia, homeopatia, doin, tai chi, dança circular, entre outros. Então tem o terapia comunitária, musicoterapia. Então tem alguns grupos que acontecem dentro do CEPIX também. Então é bem interessante. Essa assim. parte da horta que ela falou tem lá também? Tinha nesse que era lá vinculado ao Crescem. O Crescem era um ambiente que não cabia mais a possibilidade de ter o CEPIX no tamanho que era naquela época. Sim. Porque o Crescem, que trabalha com gestante e criança, precisava esse serviço crescer. Sim. Com a permanência do CEPIX, não ia para frente. Ia pra frente. Nem uma Então, coisa nem outra, né? Existia uma briga, e aí lá atrás, com outros atores, eu não vivi essa época, fica o Crescem, fica o CEPIX, fica o Crescem. E eu falei, fica quem? Quem é conhecido aqui? O Crescem ou o CEPIX? O Crescem. Porque ninguém falava que ia no O que CEPIX. quer dizer o Crescem? Centro de Referência
Ixi, Médica... te fiz uma porque eu não sei a sigla. Mas é da mulher e da... alguma coisa assim. Da criança crescem. Da criança e da mulher. É nesse termo, tá? Entendi. É porque, como meu serviço era o CEPIX, CEPIX eu sei de cor salteado. Centro de referência da criança e da mulher. Da criança e da mulher. Então, ele atende os dois serviços. E aí, no lado que era do CEPIX, tinha também a parte da criança. Então, a parte da criança era mais prejudicada. Que ali a gente tem o neonatologista, Isso. Dr. Leonardo. Tem a gastropediatra, doutora Lu. Tem mais um. Dr. Leonardo, que é o cardiopediatra. E hoje tem já um neuropediatra. E tem mais um. Aí tem o programa Tudo de no leite Cepix? no Crescem. No Crescem. Crescem. Lá atrás. Então, Tá. aí pôde aumentar mais atendimento. A enfermeira, a equipe técnica, fisioterapeuta Sim. para criança, nessa parte de criança. O CEPIX, ele tinha muita dificuldade, inclusive, de ser conhecido pela própria rede, o que me assustava, porque a população não saber é uma coisa. Agora, uma enfermeira de uma unidade básica de saúde, que está 20, 30 anos na rede, não saber que o serviço existe no município, aí isso me chamou muita atenção. Aham. E a gente pensou, eu tenho que divulgar primeiro para os de casa. Sim. Para os de casa divulgar para fora. E aí, dentro de 3 anos, a gente cresceu na proporção que né? A gente foi para um espaço que era adaptado para o serviço que atende, que está até hoje. Hoje se pensa na possibilidade de construir um novo espaço. Então, o espaço ele é muito importante Sim. para movimento das práticas. Sim. Recentemente, uma vereadora de Camboriú, Inalda, visitou essa semana agora, no finalzinho de agosto. Teve ali. Vai vir agora o pessoal, e junto com o pessoal da Secretaria de Saúde de lá de Camboriú. Aham. Balneário Camboriú já está programado e Lages também. Só que na época que eu era gestor, eu atendi de várias cidades do interior, do Rio Grande do Sul, do Paraná, gestores de Blumenau, da saúde de Blumenau, Sim. para poder pensar na implantação de PIX e até na criação do próprio CEPIX daquele Sim. local. Tipo, virando uma referência. O CEPIX ele já é referência nacional. Sim. A gente descobriu algumas falhas. Normal, acontece, né? Sim. Vai Na parte aperfeiçoando, né? de colocar mesmo no sistema a existência do CEPIX de Itajaí para o Ministério da Saúde. Certo. Então lá a gente não contava da nossa existência. As pessoas sabiam porque a gente vai conhecendo atores Sim. desse universo que começavam a citar o CEPIX. Então a gente teve o Congrepix, foi muito legal. A parte de ozônio foi muito bem apresentada lá no Congresso. Eu, como gestor, apresentei o CEPIX. Outros profissionais foram convidados para ser palestrante. E profissionais de outros estados, teve a princípio 2 que eu lembro, São Paulo era um, saiu de Floripa, onde aconteceu o congresso, e veio até Itajaí para poder conhecer o espaço que era tão falado no congresso. Ou seja, ainda é um movimento turístico para a cidade. Sim. Porque só agora a gente vai movimentar, com 3 municípios, vem conhecer, no mínimo, 20 pessoas envolvidas com 3 cidades, né? Então, é uma Que forma vai de conhecer levar o município. projeto com certeza para o seu município. Imagina, é uma qualidade de vida, né? A gente está falando. Porque é o que eu sempre falo ali na casa também. Tudo que é de prática integrativa, você está pensando no futuro. Né? Justamente para quê? Para que toda a parte também da política pública em termos de saúde não precisa ser gasta, né, com doença. Essa é a realidade. Só que as pessoas é difícil entender isso. Mas aos pouquinhos vai acontecendo, né? É a mesma coisa que você querer mudar a alimentação das pessoas. Meu Né? Jesus, como é A difícil. pessoa fala assim: a minha mãe fazia assim. Se a minha Sabe? mãe comeu isso Minha e mãe nunca comeu a aconteceu vida nada, inteira por que assim, que não eu tenho que aconteceu nada. trocar? Então, assim, É o que até eu para mais você escuto. mudar a alimentação da pessoa, que às vezes está a vida difícil. inteira comendo errado, é complicado. É o hábito, né? Mudar qualquer hábito Sim. comportamental. E aí é muito difícil esse processo, né? Mas a gente tem que ver meios de conseguir garantir Sim. tudo isso, né? Ali, Mas- você não me respondeu hoje mais ou menos quantas pessoas no CEPIX? Que é atendida? Que atendidas e que trabalham lá, A que estrutura. trabalham deve ser em torno de 40 hoje que deve ter, né? E agora eu não sei responder agora, né? Aham. Mas no final do ano passado, ali,
em torno de 1.500 pessoas por semana. 1.500 por semana. Sim, porque o grupo ele acolhe muito, né? O grupo é sempre uma ferramenta interessante para as associações Isso. e também para o serviço público. 1.500 Porque com um por profissional tu semana. atende 10 pessoas Sim. tranquilo. E lá é em torno de 20, 30. Então, a parte do tai chi, a parte da dança circular, são grupos que são grandes. Então, isso aumenta o teu N. É isso mesmo. Entendi. Quantas pessoas tinham, Tati, hoje no grupo de culinária? Tinha um monte de gente lá, né? Porque eu lembro que quando começou os grupos na Casa Biel, no início era difícil de aderir, porque era sempre aquela desconfiança, assim, as mães tinham, ou até mesmo... Hoje você fala, pode ser o de culinária, até porque a nossa Nutri, ela vai ensinando justamente de uma forma lúdica, mas a alimentação saudável. E vai acontecendo. E hoje eu vi que tinha bastante gente. Ainda eu fiquei olhando e falei, ó, eu fui para lá porque eu tava sentindo um cheiro bem gostoso do forno. Aí eu saí lá da minha sala, que eu falei, gente, elas Vou estão atrás fazendo... desse cheiro. Eu falei, eu vou descobrir o que que é. Quando eu vi, tava cheio de gente. Eu falei, olha só. Por quê? Porque realmente o grupo une e automaticamente Eu as vou dar pessoas uma acontecem. dica para vocês. Tem a Elínia, que ela é nutricionista da rede. Hoje ela trabalha na Secretaria de Assistência Social. Ela tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, que é do governo Sim. federal, o PAA, que fornece essa alimentação, inclusive para entidades. Olha só. Eu tô lembrando aqui para depois Mas, vocês mas conversarem. como Vou alimento dar uma pra... olhada. É o que sobra. Programa de aquisição de alimentos. Sim. O restaurante hoje não pode doar, né? Mas tem algumas ferramentas que é o banco de alimentos que ela quer implantar. Mas sabe o que eu pensei aqui? Além de ver sobre o PAA, Programa de Aquisição de Alimento e todos os outros mecanismos que tem, também ver a possibilidade de, às vezes, ela vir numa aula dessa Sim. e falar sobre a questão do uso, não é reutilização, aquilo que seria jogado Sim. fora, reaproveitamento. Reaproveitamento. Das sobras. Sim. Ela é muito boa também nisso. O Então, que a gente tem um desejo muito grande, Cris pode até estar ajudando a gente também, a gente não conseguiu implementar ainda, mas é o nosso desejo, é a horta, né? A gente quer implementar a gente uma tem que horta fazer. na casa também, hidropônica, que seja, né? Porque a gente já não tem mais terra na casa, né? Sim. Mas Não, a gente casa, queria... a casa não tem mais espaço, Cris. Eu tenho um A terreno gente de 1.000 queria metros que as quadrados, não tem mais crianças e as espaço. famílias plantassem, cuidassem, né? Imagina o Telzinho, vou plantar, vamos ensinar ele a plantar um tomatezinho. Aí ele vai, eu quero lá ver meu tomate. Vai ver o tomatezinho A crescer, gente quer vai plantar. colher e vai levar para casa. Vai comer, eu tô comendo meu tomate, eu que plantei. Fazer uma hortinha para eles e eles acompanharem, eles cuidarem. Então, assim, é um projeto assim que a gente quer fazer. na Tu Univale pode... tem a professora Heloísa de Nutrição, que às vezes poderia ser uma parceria com um programa também de uma universidade, como Sim. a Univale, por exemplo, e trazer esses alunos Sim. para esse processo de construção também. Eu A acho que é Univale poderia ser uma interessante. parceira. A professora Heloísa do curso de nutrição. Aí, quem sabe, ir direto na coordenação de Sim. nutrição, falar desse desejo, porque pode virar um programa ali. Como é próximo da Univale hoje, Sim. facilita isso. E às vezes eles Legal. precisam até dessa para os alunos, né? Sim. Implementação desse projeto, daí eles vão ali cuidar, é bem bacana. Hoje tem a questão da universidade gratuita, que tem os alunos que vão ter que cumprir as cargas horárias, Sim. né? E aí bastante locais já estão credenciando para ter os alunos para si. Agora, como é que nasce o vereador Cris? Como é que surge? No cansaço, vice. A gente que começa a fazer a diferença na vida das outras pessoas, e isso eu estou em casa com vocês, e a gente sabe que nós fizemos a diferença. Eu tive muita dificuldade de aceitar. Aí quando eu disse, tá bom, eu faço a diferença, tá bom, tá resolvido. Entendi que eu já me projetei para isso. Só que a gente quer mais. E a gente não tem perna para tudo. E aí a gente vai avançando. Mas cada um tem um perfil. Sim. Outros vão conseguir avançar mais com o perfil de Casa Biel, por exemplo, né? Que eu não sei como é que dão conta de tanta coisa, tanto do que ofertam, porque já é muita coisa. Se fosse pensar só no que é fornecido no dia a dia da casa, é muita coisa. Mas, além disso, precisa de dinheiro. Aí eles vão lá atrás de ações. Que bom, e eu fico muito feliz, eu tenho certeza que vocês, mais do que eu, em que muitos parceiros se juntam com vocês. Só que eu tinha muito desejo, vivendo e convivendo
com a parte política de estar e ser vereador. E aí, em 2015, então a gente está falando que não é tão distante, né, do que toda a minha trajetória social, de ser talvez candidato. E aí eu cogitei com uma amiga. Em 2016, que era já o ano eleitoral, eu comecei a formalizar mais essa ideia. E conversei mais com essa amiga que eu já tinha falado em 2015, que é a Pamela. Sim. Como é que faz? Assim? Tem que ter um partido, né? Ou seja, totalmente cru, porque não tinha ninguém. Uhum. E aí a gente bateu o martelo. Não, achei um partido. Eu tinha, acho que era uma semana para resolver. E aí eu resolvi, não, vou concorrer esse ano. Tá, mas se eu desistir, posso desistir? Pode, mas eu preciso estar filiado. Mas eu não queria, eu tive muita resistência. Eu acho que é o desejo de qualquer início de um político não querer estar vinculado a partido nenhum. Isso é uma coisa muito comum quando a gente vai conversando, né? Mas tinha que estar. Porque, querendo ou não, a sua imagem vai estar vinculada àquele partido. Então, o histórico. O histórico. Pega é o o problema, histórico do partido com o teu histórico e junta numa coisa só. Alguém vai falar, mas esse é aquele partido do fulano de tal, né? Isso. Aí tu pensa, mano, mas eu nem conheço esse cara. Sim. Não, ele é lá de Pernambuco, lá de... Aí eu falo, mas eu nunca ouvi falar dele. E aconteceu alguma coisa no partido alguma vez em qualquer lugar do Brasil, ele vai dizer, vincula. Tu é daquele partido, daquele cara. Mas isso pra mim foi tão pouco. Então assim, ó, questão partidária, nas 3 eleições que eu tive, ninguém me pergunta, assim, acontece, até por causa dessa questão de polarização, mas assim, ó, muito pouco mesmo. Mas você tentou 3 vezes já? Foi, 2016, 20 e 24. Foi 600 e poucos votos, 800, quase 900 votos e 1.700. Foi essas 3 camadas de eleição. Na primeira, eu fiquei muito triste. Todo candidato que sai a primeira vez, imagina que vai ganhar, tá? Você, não, eu vou tentar. Não. Ele acha que vai ganhar. Não tem essa que eu vou por ir. Não. Acha que pelo menos a mãe da gente vai votar na gente e a gente acha que vai ganhar. Não, mas assim, eu conheço todo mundo. Sou da cidade. Sou da cidade. Tem tanta gente. O cara lá da feira diz, não, mas aqui na minha feira passa zilhões de pessoas. Mas a gente sabe que é difícil. Por quê? Sai um monte de candidatos. Se fosse menos, talvez aquele cara, no meu caso, então, massoterapeuta, trabalhava em 4, 5 locais, salão de beleza, um monte de lugar. Conhecia que era muita fazer gente, massagem em salão de beleza, né? E aí, muita gente passa pela minha mão no meu dia a dia. Mas não sentia que ia ganhar. Mas, lá no fundo, pode ser que. E eu perdi por 130 votos na primeira. Só? Foi pouco? Foi. Então tu fez 600 e pouco, 800 votos. Isso. A Renata Narciso, que na época eu fiquei como primeiro suplente dela. 2018 eu tive a oportunidade de estar como suplente vereador e fiquei 1 mês. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho, tive mais, né? Mas uma das coisas foi o Cris, enquanto vereador suplente, em 2018, eu consegui implantar, junto com outros parceiros, que já discuti isso na Câmara, mas não tinha saído do papel, era a questão do intérprete de Libra nas sessões. Hoje você chega na sessão, na Câmara de Vereadores, tem um intérprete de Libras. Foi uma conquista minha em 2018. Então hoje qualquer sessão que você vai, tem lá um intérprete. Porque foi uma questão onde a gente conseguiu defender. Como? Fazendo barulho com a comunidade surda. Onde eu levei surdos para dentro da Câmara para escutar o meu discurso do meu lado, e não lá no intérprete, porque não existia. Do meu lado, uma amiga, Fábio, fez toda a tradução para o surdo presente, onde eu, enquanto vereador suplente naquele momento, pedia desculpas para a comunidade surda do município de Itajaí, que não existia intérprete. Logo depois de um tempo, eu saí da Câmara, logo depois de um tempo, então, é implantado o programa de intérprete Libras que tem até hoje. Aí eu pensei, agora que eu fui vereador, né, suplente por 1 mês, mas fui vereador, vai facilitar a minha vida. Aí, 2020, veio quem? Quem é que veio em 2020? Pandemia. Qual é o público do Cris? Idoso. Aí as ações que eram planejadas para o 2020 para impulsionar mais meu nome, não ocorreram. E eu fiquei muito vinculado ao trabalho social online. E aí eu me dediquei a isso. Online? Bingo online, festa junina online, porque as pessoas ficavam em casa. Como é que você Bingo conseguiu online? fazer Bingo isso? online. Bingo online?
Como que seria Eu um era bingo? quase uma trimania, né? Como que seria um bingo online? Eu fiz pelo Facebook, transmissão ao vivo. Então, eu tive um Como se fosse uma anjo live. na minha vida que entende muito Excel. E aí foi mesmo no formato de trimania. Tô dando exemplo da deles. Até mudou o nome, então não tem problema. E aí, como é que funcionava? A pessoa mandava um WhatsApp, desculpa, nos comentários da publicação, eu salvava o nome da pessoa no Facebook e os 5 números que ela escolhia. Sim. Olha o Lá trabalho. no Excel, trabalho. Eu botava o nome e o número dela. Escolheu a cartela com o número tal, tal e tal. Eu fazia uma lista no Excel e publicava depois essa lista para todo mundo ver. Ah, meu número tá errado, tem que corrigir. Ah, meu nome não tá ali ainda. E a gente fazia todo, sei lá, dava 200 idosos. Deus. A gente fazia o bingo ali, filmando, tal, roleta, aquela coisa toda, mostrando na tela. E a gente passava uma tarde inteira. Eu tinha 2, teve um momento que teve 3, mas específico 2 motoboys, que eu lembro. Meu pai e minha tia. Que enquanto a pessoa ganhava, ela tinha que estar online e dizer ganhei, escrever nos comentários. E a equipe, né? Vocês Sim. sabem como é que é, tem que ter toda uma equipe. E aí ia Ela fazer a escrevia a entrega. equipe, ligava, eu ganhei. A gente já sabia que ganhou, porque dava o resultado pra Sim. gente, Sim. mas a pessoa tinha que estar online. Online. Aí a gente já ia na casa dela entregar o prêmio, enquanto ela continuava concorrendo. Então ela estava assistindo o bingo pela TV, porque a gente ensinava Sim. a espelhar na TV, e a gente começou a levar os prêmios. E isso foi muito legal. Então elas falavam, o que vocês prepararam de café aí na casa de vocês? Porque a gente não podia um visitar o outro, mas as pessoas daquela casa podiam. Então isso foi muito, mas muito legal. Vários parceiros deram vários prêmios muito bons, mas o intuito era Que tirar massa, as cara. pessoas Não vi isso. Poxa, de que casa. legal. De casa. Tirar as pessoas da questão Aquela questão. da depressão mesmo. Sim. Porque teve muita gente, né, Cris, que na realidade e as acabou. Teve gente que a gente sabe que não foi o Covid o problema, e sim entrou nessa situação da depressão, da ansiedade demais e tudo isso, né? E eu tive vários problemas emocionais também. Porque eu tive a ligação de algumas filhas que mexem comigo até hoje, mas durante a pandemia, filhas que me ligavam e falavam: eu não sei lidar com a minha mãe. Eu não sei o que eu faço porque ela tá triste, porque 2, 3 amigas dela faleceram, que era dos Sim. passeios. Imagina. O que eu faço com ela, Cris? E aí eu tentava segurar o tranco Sim. dos filhos. E teve uma situação que aí eu fiquei em desespero, não pelo caso, mas para que não pudesse acontecer com outras. Que era a tentativa de suicídio de uma dessas, que a filha chegou em casa e viu a corda em cima da cama. E quando foi mais afoita assim pra mãe, pra que é isso? Comprasse pra quê? Vai fazer um varal? Eu não aguento mais. E aí veio toda a fala Sim. e da mãe se desabafando com a filha. E eu pensei, eu tô fazendo pouco, mas eu já fazendo, sentia que fazia bastante, mas eu precisava fazer mais. Então a gente fez muito mais coisas. Então, esse bingo eu fiz 5 vezes durante a pandemia. Ele me deu muito trabalho. Mas, no final, é o que fica a marca. Então, hoje, quando eu falo do bingo online, toda a família sabe dos meus idosos que viveram esse momento. Porque mexia com eles. O bingo vai ser daqui a 10 dias. Era 10 dias de ansiedade. Imagina. E era muito Ainda mais legal. naquela época que não tinha o que fazer, né? E não tinha os bingos, né? Não que elas tinha, gostam elas não podiam bastante. sair, né? Então tinha Porque tudo muitas isso. vezes elas não querem saber do bingo, elas querem Sim. saber de sentar na mesa Sim. e conversar. E é isso. Isso que é o Sabes legal da que vida. aquele bingo da Casa Biel, a culpa foi daquela pessoa ali, né? Foi? É, aquela ali. Que eu precisava Mudou? de... É. Mudou. A gente vai mudando. Vai. Eu nem todos. olhei pra ti. tá? Faz um roteiro. Ali faz um rodízio também. E aí, não, vamos fazer. E eu nunca achava uma louca suficiente que pudesse assumir. Aí achei uma. Eu falei, vai que o filho é teu. Não, porque eu conheço, porque eu já fiz 500 bingos na minha vida, eu participo de todos. Não, participava, ela não eu tinha falei, feito. então tá, vai. Cris do céu, tu foi? Fui. Da casa? Foi. Você é doido. Ele quase apanhou. Quase apanhei, cara. Eu sei. Eu não sei como é que tu consegue. Eu já fiz muito bingo presencial. Tá muito devagar. Tá muito rápido. Tá muito devagar. Tu tá muito rápido. E era devagar, era muito rápido. E, meu Deus do céu. E não pode errar número, Não né? pode errar. Deus, eu Fala errar direito. uma pedra. E eu Fala falei- direito. Não dá pra dando pra entender. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar. Não quero brincadeira.
Eu sempre falo assim, quem que vai fazer um bingo, eu falo, lembra que é um jogo. É. Cris, eram 12. Mas o intuito é ajudar a igreja, o 12 intuito é ajudar a que não querem nem associação. saber. Não, é um jogo. É um 15 jogo. cartela. E aqui, ó, estão cheios de ferramentas. Não, nunca eu vi achei daquilo. um barato, porque chegou uma senhora, eu tava lá no início do bingo, eu quero 12 cartelas. Eu olhei, eu falei, hã? Eu lembro que eu tava ali na recepção, eu falei, 12 cartelas só pra ela? Sim. Eu falei, realmente, eu acho que eu não sei o que é bingo. Gente, eles colocam na mesa e vai! E o negócio Como foi. é que cuida de 12 cartelas, cara? E geralmente essa que tem 12 cartelas que fala, tá muito devagar. Aham. Meu Deus. O outro tem uma cartela, está muito Sim. rápido. Cris, a gente tem bastante coisa ainda. Eu queria que você falasse hoje, como vereador. Como que é a tua visão? O que que você tem implementado? Porque a gente tem encaminhado aqui pro final. Bom, lutei tanto para chegar, né? E querendo ver mais possibilidades, que é o que me engajava, de tentar estar como vereador, era poder fazer mais pela população. E principalmente pelas causas sociais das entidades e ver formas que elas pudessem ajudar. Eu vou te dar um exemplo bem pequeno, Tá. mas que é um grande impacto para as entidades. Hoje uma entidade quer fazer um grande evento para um auditório, de forma gratuita, mas que quer fazer para acolher mesmo mais pessoas e divulgar uma temática, a gente não tem auditórios Não bons temos. em Itajaí. Não temos. De forma gratuita. Não temos. Então a gente luta, por exemplo, eu luto já pelo menos faz uns 3 anos, para que a gente tenha um auditório de volta da prefeitura, que era um auditório enorme, que tinha data show, Aonde? caixa de som. Tinha? Tem, tá lá ainda. No Paço Municipal ali embaixo, do lado tem o Aonde? auditório. Tem o Paço Municipal, aquele buraco. Tem as rampas, prefeitura. Tá. Prefeitura, sei. Ali embaixo. Ali embaixo. No lado tem o Ah, é? auditório. Então tem lá cabe 200 e poucas pessoas. Mas não cabe mesa, então é só cadeira. Não, já tem um auditório. Já tem um auditório já tá com o pronto. auditório prontinho. Tá. As cadeiras, claro, hoje tem que reformar tudo. Mas na época que as entidades utilizavam, data show, caixa de som, microfone sem fio, Pronto. mesa de som, tá tudo lá para ser utilizado. E isso é uma mão na roda. Claro. Então a gente pensa... Pra 200 e poucas pessoas. Nem eu sabia que Sim, eu fiz, olha, ela começou lá com a Associação Diabético já. Eu devo ter utilizado ali para palestra umas 20 vezes. A que mais deu público foi de depressão. A gente tinha inscrito, e naquela época era ligação, né? Tinha que ligar para se inscrever. Sim. Não era WhatsApp. Tinham 180 inscritos, caberiam todos. E no final deu quase 300 pessoas. As pessoas sentaram no Na rampa. chão, por tudo, assim. Umas no lado do palco. Isso que ano que era? 2013. Antes do Covid. Bem antes. Bem antes. Sem ser esse, qual é o outro auditório? Olha, eu já totalmente... né? Auditório do Porto. Auditório do Porto é bem utilizado. É que já é do nosso interesse, né? E dá- Tem o da Univale, mas né? é por isso que assim, entrei Sim. porque eu fundei a entidade já, né? Eu cresci junto com outras entidades. Hoje, a entidade que eu fundei lá atrás, durante todo o percurso, também são quase 10 anos, hoje eu não faço mais parte, né? Enquanto vereador, Sim. mas ajudo tudo que for possível a várias entidades, inclusive a que eu fundei lá atrás. Mas o meu intuito, enquanto lá fundador, era que essa pudesse dar força para as outras. Sim. Eu nunca tive a vontade de ter uma sede, um local grande, espaço para as pessoas estarem ali. Mas dessa poder ajudar as outras. Que foi o caso da corrida, onde que as meninas foram lá fazer massagem, nananã. Foi Isso demais. Não lembro agora o Foi. que Foi a gente demais, fez foi lá. demais, foi Foi Mas demais. na época foi esse acolhimento. Foi demais. Mas esse é o intuito. A Associação a Ação em Saúde, né? Poder participar. Hoje tem um outro perfil, mas muito próximo daquilo que foi construído, porque as pessoas de voluntários que tem são as mesmas, né? Então é psicólogo, é advogado, é massoterapeuta, terapeuta, esteticista. Então, nessa questão de auditórios, né? Hoje, enquanto vereador, é isso, é lutar para essa melhoria, para que tenha mais espaço como esse.
para facilitar quando uma entidade quer usar um espaço público. Às vezes é muito moroso de dar resposta, né? Verdade. A entidade quer usar a Praça da Matriz. Não, mas isso, ou Praça do Correio. Então a gente tem que facilitar esse processo. Até porque as entidades elas estão aqui justamente pelo que você falou, né? Para auxiliar a comunidade, para auxiliar cada vez mais, trazer informação para as pessoas. Então, assim, tudo tão moroso, como que você vai fazer com que aconteça? Né? Nós, no nosso caso, que é com câncer, a gente trabalha com diagnóstico precoce. Se nós formos pensar realmente, tudo é muito difícil, tudo é muito lento. Então, Eu não sei se você viu já o Cura Que Se Pode no ar, né? Chega uma hora do Cura Que Se Pode, podcast, que é uma direta. Meu pai. Agora Acho que essa parte eu pulei, tá? agora que o negócio vai ficar tenso. Não é? Até agora você falou, né? Tranquilo, agora eu vou dar uma apertada. É assim, ó. Palavra que vir na cabeça, Vamos embora. tá bom? Bora? Um sentimento hoje. Esperança. Um ídolo. Continua sendo a Pitty. Rock. Um arrependimento. Esse ano eu ter colocado um pouquinho de pausa. Faltou pausa. Intervalo. intervalo. Entendi. Muito demais, adoeci um pouco. Faltou um intervalo, faltou relaxar, uma pausa. Vírgula. Ó, vírgula. Tipo assim, de manhã, tarde, noite, direto, sem uma Sim. pausa, assim, em Bem-vindo casa, ao almoçar, nosso mundo. levantar a perna. Porque eu tenho uma deficiência. Exato. A gente falou de tudo ali, tem uma deficiência na minha perna, preciso dar pausa. E eu não Sim. dei pausa, adoeci. Uma paixão. Hoje ser vereador. É? Tô apaixonado por isso. Gostou, então? Eu gostei muito. Legal. O que te faz chorar? Eu vi ali que é a infância, né? É injustiça. Nossa, isso mexe muito comigo. Isso é uma das palavras que eu mais ouço. Se você pudesse mudar. Talvez o que pudesse mudar. Se você pudesse mudar hoje, o que mudaria? A saúde. Tens o poder. Tá. É que hoje, minha saúde. Mas para isso tem que pausar. Pausar não é parar, né? Não. É um intervalo, é como você falou, né? Um sonho. Um sonho. Construção do CEPIX. É isso aí. Um defeito. Fala tudo que pensa. Hoje eu aprendi que é um defeito. Um medo. Medo. Rejeição. Ser rejeitado, né? Uma qualidade. Empático. Você escuta bastante, eu acreditei nisso. Tem coisas que a gente não acredita em si mesmo, né? Mas é empático. Empatia. Não vivo sem. Não vivo sem. Nossa, não. Música. Música? Preciso de música no meu dia. Em algum momento preciso escutar música. Uma saudade. Uma saudade. Minha avó? Avó materna. Avó materna? Já faleceu? Já há bastante tempo. Dinheiro é? Necessário. Eu não respeito. Eu não respeito? Eu não respeito. Eu não respeito. Injustos. Eu atropelo. Lugar preferido. Minha casa, meu apartamento. Ganhou. Geralmente é minha casa. Aqui é 100% minha casa.
Se defina em uma palavra. O que resume o Cris? Corajoso. Hoje em dia eu me vejo muito corajoso. Não sabia que era tanto. E uma frase tua. Tudo vai passar. Agora, uma mensagem tua. Talvez olhando para aquela câmera lá, para quem está nos assistindo. Do Cris, do vereador. Fica à vontade. Depois de tantas perguntas assim, uma foi a nostálgica, né? Que lembrei da minha avó. E, bom, é isso. Eles perguntaram daqui uma semana, talvez as respostas, mas hoje veio uma saudade dela e a gente mexe muito sobre isso, né? Sobre amor. E o amor é realmente, às vezes, a saudade que a gente sente sobre algumas pessoas. E a pergunta que fica é, dentro desse movimento de saudade, de amor, que tempo você cria e tem com aquilo que te faz bem? Então, por mais que a gente tenha que acreditar que tudo vai passar, que é um dia de cada vez, mas dentro disso, no que a gente, e aí eu me coloco dentro desse processo, se coloca à disposição para que realmente tudo passe, para que realmente seja um dia de cada vez. Então, se eu pudesse hoje dar uma dica para as pessoas, é essa dica que eu falo e é ao ponto que eu tenho que me escutar, porque é preciso também acreditar nesse processo. Essa semana eu perdi um tio também. Um tio é um irmão mais velho do meu pai, né? 78 anos. Também veio assim... 2 anos, acho que faz 6 anos que ele perdeu a esposa, mas uns 2 anos pra cá, assim, ele foi definhando, né? definhando bem rápido, assim, né? E eu acho que é isso mesmo, Cris. A gente, hoje, a nossa geração, com muita informação, a gente corre atrás de muita coisa, né? Porque o ter, o ser, o consumir nos obriga hoje a ter muita coisa e a gente está há muito tempo com isso aqui na mão, o celular, nos dando muita informação, as coisas passam muito rápida e a gente já não consegue mais ter a mesma qualidade, tempo em família, né? Visitar uma família, um tio, um avô, né? Eu também não tenho mais meus avós e isso não tem mais como mudar, né? Então hoje, infelizmente, eu acredito que ainda vai piorar ainda mais para as próximas gerações, né? Que já estão vindo mais acelerado que a gente. Mas fica aí a dica para vocês. Esse é o nosso vereador Cris. Cris é Klaus, né? Klaus. E meu nome é Cristiano Klaus. Cristiano... Não é sobrenome. Ah, é? É nome Cristiano composto. Klaus. Cristiano É Klaus. Cristiano E o Klaus. teu sobrenome é Fischer. Fischer. Ah. De Brusque. De Brusque. A Eu família sou natural daqui, E mas a- os Brusques, Fischer, de Brusque. são de Brusque, da família Fischer lá mesmo. Isso. Que legal. Nosso muito obrigado por ter aceitado participar do Cura Que Se Pode, tá? E que Deus continue te abençoando aí nos teus projetos como vereador. E obrigado por ter participado. Fico muito feliz, Andréia, Júnior, Obrigada. toda a mesmo. equipe, né, de Casa Biel. E a nossa trajetória não nasce nesse podcast, né? É bem antes do que todo esse processo. Eu nem sei em que momento, porque eu lembro da primeira camiseta que eu comprei em algum movimento, que era cinza com a cruz, né? Isso. Isso, Fé, que né? foi a do Força Essa Biel, foi a que do foi Biel. justamente a Isso, da essa campanha foi do de Biel. Isso, eu doação lembro de que eu- medula. Tenho essa camiseta em algum lugar lá em casa, no guarda-roupa, eu acho. Porque eu costumo guardar Sim. esses de movimento. Não cabe mais. Mas era desse movimento que eu faz bastante tempo, que é 2000. Faz. 2015, Foi 2016. foi em 2015, faz 9 anos. Que Eu foi eu sobre comprei a essa camiseta. campanha de doação Não de tinha as medula. terapias ainda, né? Tu O não grupo tava. já, só que na associação de diabéticos. A Univale abraçou bastante, assim, a gente teve, foi uma comoção, principalmente na cidade, mas foi o Brasil inteiro, né? Então a nossa trajetória ela vem de Já vem longas de longe. datas, né? E é isso, que cada vez mais políticos também conheçam a Casa Biel. E eu estava ainda conversando com assessores de deputado, eu falei, tem uma Casa Biel que não é só de Itajaí, né? Que crianças, eu falei, tem que ir lá conhecer isso. Então, que seja vereadores, Sim. não só de Itajaí, todos de Itajaí tem que ir, Todos. né? Mas que
assim, tem 17 vereadores, tem uma entidade, não, tem várias, mas tem algumas que Sim. é obrigação Hoje do já político. são 28 municípios, né? Hoje nós atendemos 28 municípios do estado, então imagina, né? Então os vereadores de todos os municípios deveriam conhecer, Sim. Sim. porque é uma pauta de todos. Exato. A gente tem que ajudar, tem que ser uma base forte para essas famílias. Sempre que possível, passe lá para tomar um cafezinho com a gente. Sabe? A gente sabe que a vida de vocês é bem corrida, né? Agora como vereador já era, mas agora como vereador mais. Mas sempre que passar ali, lembre que tem um cafezinho já prontinho para tomar com a gente. Tá bom? Obrigada. Contem viu? sempre comigo, contem sempre com o meu gabinete, sempre com esse movimento, né? Junto com vocês que querem mudar a vida das pessoas. Então, você já escuta muito elogio de muita gente, mas eu digo de novo, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado. Obrigado, gente. Esse é o Obrigada. vereador Cris. A gente quer agradecer. Hoje, quando eu falei com ele, prontamente aceitou o convite. E obrigado. Conhecer um pouquinho mais hoje da tua história. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho também aqui na comunidade, aqui no município de Itajaí. Gente, temos que... Já deu o nosso horário. Quarta-feira que vem. Diretor, eu não vi o senhor passando os meus patrocinadores. Passou? Passou. Ó. Porque eu não vi. Que ele tava tão, né? Hoje eu tava tão vidrado aqui na conversa com o Cris e eu realmente não vi. Mas eu vou ficar devendo hoje então, diretor. Não vou poder mais, que já encerrou o nosso tempo. Você viu, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros, patrocinadores. Tem que fazer sempre o merchan para eles, eu não fiz. Mas hoje correu, voou o tempo. Quero agradecer a todos vocês. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui com vocês ao vivo no Cura Que Se Pode. Vambora? Bora. Grande abraço e boa noite. Tchau! Tchau.